Boa noite. O número de casos de sífilis está crescendo no Brasil. Entre os anos de 2010 e 2018, o aumento no número de casos da doença foi de mais de 4.000%. Os números são de um relatório do Ministério da Saúde divulgado em outubro passado. E esse é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Carlos Eduardo Padilha, médico infectologista do Hospital das Clínicas, e Alberto Silva, coordenador de IST-AIDS do Recife. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou começar trazendo aqui mais uns dados, fora esse aumento de mais de 4.000%, que eu já falei, entre 2010 e 2018. Outros dados do boletim do Ministério da Saúde, mais de 246 mil casos no Brasil, entre sífilis adquirida, em gestantes e congênita. Por que o Brasil não está conseguindo barrar o avanço da sífilis, se for este o caso? O caso seria, sim, para barrar. Só que a causa disso é multifatorial. Vários fatores estão envolvidos. O comportamento sexual é um dos fatores que diretamente é envolvido. A resistência ao uso do preservativo, trocando em miúdos. Então, a resistência do uso do preservativo é um dos motivos que não temos conseguido atingir esse controle. Pelo contrário, houve uma grande explosão. Isso eu colocaria como talvez o principal fator, o que mais pesa, é o comportamento sexual. Uma notificação mais rigorosa, uma mudança na metodologia de notificação pode estar influenciando também esses números? Podem sim, porque a partir do momento que você traz esses casos ao conhecimento, traz à tona esses casos, então, com certeza, pode dar uma falsa impressão de uma grande explosão de casos. Né? Na verdade, esses casos estavam acontecendo, né, na comunidade, né, e apenas agora a gente está tendo conhecimento desses casos. Aconteciam e a partir do momento que a gente não eram notificados, isso, exatamente. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a conhecer esses casos, a gente começa a ter um retrato de quem é este doente, quem é essa população que está adoecendo de sífilis, então a gente pode aí planejar políticas públicas de combate, de prevenção, né, para a questão voltada à sífilis. E pegando um pouco a sua fala inicial de que essa explosão, por que é que o Brasil não está conseguindo reverter isso, não é só o país. Esse fenômeno desse crescimento da sífilis, ele é mundial, na verdade. Os Estados Unidos têm hoje grandes preocupações com a elevação dos casos de sífilis também no seu território, no território americano. A Inglaterra também reporta casos que não aconteciam desde número de casos maiores do que na década de 1940, por exemplo, em termos de registro de casos. E isso é global, esse fenômeno realmente é global, influenciado como nos Estados Unidos, pela questão, muito também pela questão do próprio negligenciamento do uso do preservativo do comportamento sexual. dentro da prática sexual de cada um. Eu ia trazer aqui para vocês um ponto de reflexão, porque se no caso brasileiro, se esses números crescentes e quase alarmantes, né, porque você tem um aumento entre 2010 e 2018, um aumento de mais de 4.000%, é alarmante. Se isso tem a ver com a eficiência da notificação, como é que a gente explicaria, então, esse aumento de casos em outros países que não o Brasil? Como o Alberto estava falando, é um fenômeno mundial. E quanto ao comportamento sexual, a gente há de admitir que está havendo um relaxamento depois do primeiro impacto da presença do HIV nas sociedades. Relaxamento ou negligência?
um relaxamento, e não é só da pessoa, do indivíduo. As políticas de incentivo ao uso de preservativo, a gente vê bem menos. Hoje a gente vê praticamente no carnaval, que aí colocam aquelas propagandas, mas assim, aquela propaganda extensiva ostensiva que existia na década de 80 e 90, foi relaxado de um modo geral. E aí a sociedade como um todo tem alguma responsabilidade. Houve um momento em que se falou de falta de penicilina. Estava vendo... A penicilina é a base da medicação para o tratamento da sífilis. Falava-se numa ausência, num desabastecimento dessa medicação, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu pergunto para vocês se, nesse momento em que a penicilina desaparece do mercado ou escasseia no mercado, se isso pode ter contribuído para esse aumento do número de casos. Quanto não sei, né? Mas que veja tem. só, essa questão da penicilina, da escassez do sal, mundialmente falando, ocorreu em 2017, foi quando houve essa questão. Esse fato, acredito que esse fato que aconteceu em 2017 não poderia ele sozinho explicar, por exemplo, um aumento de 4.000% quando você compara o início, né, da série que foi colocada pelo Ministério, acho que foi de 2010, se eu não me engano, né, a partir de 2010 e 2018. Isso. Uma coisa que aconteceu em 2017, até porque antes de 2017 você tinha a penicilina normalmente. Tá certo? Em 2017 aconteceu isso, o Ministério da Saúde fez a intervenção que deveria fazer, né? Os estados e municípios também procuraram fazer as suas intervenções, né? Para evitar exatamente que se desperdiçasse o uso da penicilina, já que a penicilina é base para tratamento, o Carlos pode colocar melhor até do que eu, para diversas outras infecções que acontecem, né? Desde uma dor de garganta até a erisipela, por exemplo, que entra na questão do tratamento. Inclusive, e no meio aí tem a sífilis. Então, o que é que estados e municípios fizeram? Priorizaram o uso da penicilina para os casos que eram diagnosticados com sífilis, principalmente gestantes e seus bebês, caso chegasse essa gestante na hora do parto, ainda estivesse infectada com sífilis ativa, e o bebê também, pela transmissão vertical, infectado com o treponema. Né? E também lembrando, a penicilina é o único fármaco que atravessa a barreira placentária. Então, com a penicilina você trata mãe e bebê ao mesmo tempo. Se por acaso você tem casos raríssimos, muito raros, de uma gestante, por acaso, comprovadamente alérgica à penicilina, ela pode ser tratada com outros antibióticos. Existe antibióticos, vamos dizer, um plano B para o tratamento. Mas, infelizmente, esses antibióticos que entram nesse plano B, eles não tratam também o bebê, só tratam a mãe. Aí esse bebê, ao nascer, vai ser considerado também, vai ser notificado como um caso de sífilis congênita e vai passar pelo tratamento penicilínico dentro da maternidade. Né? Penicilina então, é a primeira escolha, a segunda, a terceira, a quarta. Isso. Aí depois temos outras opções. Depois outras opções. O plano aí B vem é o plano quinta B. categoria mesmo. Exatamente. Deixa eu trazer aqui outros números que eu queria que vocês analisassem. São os números que indicam, em 2018, o maior índice de casos, também a partir de 2010. Quer dizer, de 2010 para cá, o boom foi 2018. O que pode ter acontecido especificamente em 2018 que explique esse boom no número de casos de sífilis? Como já havia sido falado, os diagnósticos estão sendo dados com maior eficiência. Tá? Nós temos, Alberto pode falar melhor do que eu sobre isso, o teste rápido que vai à comunidade. Então, esse carnaval, eu recebi na quinta-feira pós-carnaval 2 pacientes que foram testados durante o carnaval.
Então, essa forma, esse que a gente chama de teste rápido, que são testes que vão a campo. Alberto, foi em 2017 que começamos de forma mais ostensiva. Os testes rápidos, na verdade, começaram acho que a partir de 2013, mais ou menos. Mas eles ele foi, vamos dizer, popularizando, vamos dizer assim, e expandindo isso ao longo do tempo. Desses anos. 16, 17, houve um investimento grande em capacitação de pessoal para a realização da testagem rápida, né? Isso dentro da atenção primária, nas unidades de saúde mais próximas à população. Não é? Então, assim, é um teste rápido, seguro. Em 15 minutos hoje pra você tem sífilis. Detectar anticorpos para sífilis. Seria o teste qualitativo. Porém, esse teste sozinho, ele não é definidor de um caso de sífilis. Você precisa ter um teste confirmatório, que seria o VDRL com um quantitativo e também um FTA. O não treponêmico, né? E o treponêmico, que chamamos. O anticorpo, assim, que a gente estuda primeiro com titulação, é o VDRL, o que a gente mais usa em nossa rede. Exatamente, que dá essa titulação e vai exatamente dar um norte para o clínico, para quem estiver fazendo um manejo clínico desse paciente, para ver se ele está numa sífilis ativa ou não. O teste rápido, ele é uma grande ferramenta porque ele já dá um alerta. Por exemplo, uma vez que você teve sífilis uma vez, o seu teste rápido vai ser reagente para todo sempre. Até o fim da sua vida, esse teste rápido vai estar lá e vai ser sempre reagente. Se você está com sífilis realmente ou não, nessa vez que você for, você precisa ter o seu teste confirmatório, fazer pelo menos um VDRL para ver a sua titulação, juntamente com a história clínica dele, o exame clínico, e definir se é uma cicatriz sorológica ou não. O teste rápido, a testagem rápida, ela teve um crescimento bastante significativo de 2017 para 2018 e de 2018 agora também para 2019, pelo menos respondendo isso pelo município do Recife, e com isso a gente está facilitando o acesso ao diagnóstico precoce a essa população. Então, a partir do momento que você consegue buscar isso, trazer pessoas que... Mas eu jamais imaginaria que meu resultado fosse reagente. No Carnaval de 2018 foi o start, por exemplo, de várias ações administrativas de planejamento integrado dentro da Secretaria de Saúde, porque nós tivemos um índice de positividade dentro do Carnaval em torno de 10%. Deixa eu entender aqui uma coisa. Então, esse teste rápido que vocês estão falando é uma política pública. Isso. Então, são as unidades, entre aspas, de saúde, uma decisão de município ou de estado, o que quer que seja, profissionais que vão a campo para ver na população se há casos... Exatamente. Se não podem ser confirmados de imediato, mas pelo menos já é um indicativo e esses casos reagentes são então encaminhados às suas unidades de referência, às suas unidades, no caso a equipe de saúde da família, a sua unidade que ele é cadastrado, para então ser avaliado, solicitado os exames confirmatórios, pelo menos um VDRL, e aí, então, ser instituído o tratamento. No caso da gestante, no caso de uma gestante, como a gente não tem muito tempo para esperar, então, a partir do momento que você já tem um teste rápido reagente, você já inicia o tratamento dessa gestante, enquanto ela colhe o VDRL, para daí, então, ter a grande importância do VDRL, que a gente deve ter desde o início, é porque a gente segue o tratamento. Isso. Então, se vai haver queda, pode continuar positivo em títulos 4 vezes menores e é considerado curado. Exatamente. A gente atende também muito paciente que teve 256, chega com 1 para 32, está curado. Ainda preciso entender, e aí dá um VDRL ainda positivo. Preciso entender alguns pontos. Teste rápido. Política pública é uma ação de externa para detecção da sífilis. Da sífilis e outras. E outras infecções sexualmente transmissíveis. Esse resultado, ele é imediato? Isso. Com 15 minutos. Faz o exame, com 15 minutos está ali o resultado. Isso. E essa pessoa... Impresso.
encaminhada para uma unidade de saúde. Isso, exatamente, para continuar a avaliação e ser instituído o tratamento. No caso, a gente está falando de uma política pública do município, do estado? Não. Essa política, ela é interfederativa, vamos dizer assim. O governo federal estimula, tá certo? Já que nós recebemos os testes rápidos do governo federal, tá certo? E estados e municípios, então, tem dentro do seu papel, então, o estímulo à descentralização dessa testagem rápida. Não é deixar esse teste rápido, por exemplo, em apenas uma ou duas unidades de saúde. Não. É tentar disseminar ao máximo dentro da rede, capilarizar realmente ao máximo, dentro da rede de atenção básica, a realização do teste para a população como um todo. Algumas equipes priorizam, alguns grupos, por exemplo, priorizam gestantes, por exemplo, pela necessidade urgente e emergente de você ter um diagnóstico e instituir o tratamento o mais rápido possível, para que dê tempo de você tratar e comprovar a cura dela durante o período gestacional, para quando ela chega na maternidade, o bebê não seja considerado como sendo um caso de sífilis congênita, não é? Mas ele também temos que priorizar também, por exemplo, a população gays e HSHs, travestis, população trans, tá certo? E a população geral, profissionais do sexo, enfim. O teste rápido, qualquer pessoa, na verdade, de vida sexual ativa, ela deveria, o ideal seria que ela incorporasse como um hábito seu, né? Do mesmo jeito que as pessoas, você, por exemplo, uma vez por ano você vai fazer o seu check-up. Vou te pedir para concluir que eu tenho que chamar o intervalo. Tá. Então, por exemplo, uma vez por ano você não vai fazer seu check-up, inclua no seu check-up os testes para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, por exemplo. Um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o aumento do número de casos no Brasil de sífilis, doença sexualmente transmissível. A gente volta daqui a pouquinho. Uma coisa Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o crescimento da sífilis no Brasil, doença sexualmente transmissível que somente no ano passado teve mais de 246 mil casos registrados. Participam do nosso programa Carlos Eduardo Padilha, médico infectologista do Hospital das Clínicas, e Alberto Silva, coordenador de IST-AIDS do Recife. É um quadro epidêmico? A gente está aqui falando em aumento de 2010. Conceitualmente, a gente não esperava que tivesse tantos casos. Então, conceitualmente, é uma epidemia. É uma epidemia. Dentro de uma doença que nunca deixou de ser endêmica. Nunca deixou de ser endêmica. Isso. Agora, a explosão, né, toda explosão de novos casos, conceitualmente, é uma epidemia. Entre as doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis é uma das mais graves, também é comum a transmissão. Como é que é esse quadro de observação? Veja, as infecções sexualmente transmissíveis, tem diversas, tem N etiologias, né? A sífilis pode ser uma das mais conhecidas, a gonorreia é outra também, muito conhecida, que inclusive é uma outra infecção que está trazendo bastante preocupação em função da própria resistência do gonococo aos medicamentos hoje utilizados. Isso é um problema, né? Nos Estados Unidos, que teve uma hora que eu queria falar. Isso, inclusive a gonorreia resistente a todas as formas de tratamento. Então isso é aterrorizador. Exatamente. Isso começou a ser descrito na Califórnia. Está sendo colocado como uma das próximas grandes emergências. E isso não acontece com a sífilis? Não, graças a Deus não. Graças a Deus o treponema ele é totalmente sensível à penicilina. A penicilina é o antibiótico mais barato que nós temos, é o antibiótico de primeiros
assim, de primeira linha, não é, de primeira geração, não é um antibiótico de terceira, quarta, quinta geração, como temos as cefalosporinas da vida por aí. Faz 75 anos que se trata sífilis com penicilina. Não há nenhuma documentação do treponema resistente à penicilina. Exatamente. E também ainda não se descobriu coisa melhor. Por mais avançado que estejamos na conquista de novas moléculas de antibiótico, não há nada melhor. Não é só porque é barato, não, é porque é eficiente mesmo. Exatamente. Pelo menos por enquanto, né, o que se tem hoje, realmente, em termos de eficiência, custo-benefício, é a penicilina para o tratamento da sífilis. O senhor falou aí que a penicilina é barata. No bloco anterior, a gente tinha falado de uma escassez que foi observada na oferta de penicilina, acho que em 2017. Isso. O fato de ser uma medicação, uma droga barata, explica o desinteresse dos laboratórios, ou pelo menos dos grandes laboratórios, para a produção dessa medicação? Ou seja, a margem de lucro é pequena? A minha impressão é que sim. Isso aí tem um peso grande. Investe-se muito em moléculas que vai ser vendida por preços altos, é lógico, do que em moléculas baratas, de produção barata. Então, isso para mim, com toda certeza, tem, na minha opinião, tem uma relação direta com essa escassez. A gente tem laboratórios estatais que produzem essa medicação, aí pensando num desinteresse no futuro próximo dos grandes laboratórios na produção de penicilina? Veja, entre os laboratórios estatais, os laboratórios farmacêuticos estatais, né, o próprio Lafep, durante muito tempo, ele chegou a produzir realmente a penicilina. Mas, na verdade, não é que ele produz a penicilina, ele compra o sal e vai fracionar as diversas formas de penicilina. Exato. A gente tem a penicilina bezatina, que é a famosa bezetacil, temos a cristalina, que a gente pode e deve usar em algumas situações também de sífilis, a cristalina. A cristalina, ela demorou muito mais a chegar no hospital. Então, só para ilustrar aquela história, a gente tratava neurosífilis com uma cefalosporina de terceira geração. Não era um bom tratamento. Muitos pacientes, quando voltou a penicilina, a gente voltou a retratá-lo com penicilina. Porque o tratamento, a medicação ideal estava em falta. Estava em falta. Isso. Baratinha, mas em falta. Exatamente. E se esses laboratórios amanhã resolvem... Não, a gente não quer mais, a margem de lucro é pequena. Aí essa vai ser uma decisão de governo muito maior do que o governo municipal e estadual. Essa vai ter que ser uma política federal, uma política de Estado, dele definir, dizer, não, os nossos laboratórios públicos irão, a partir de hoje, voltar a fazer o fracionamento, né? Primeira coisa, vamos procurar no mercado internacional quem ainda esteja produzindo sal, para importar esse sal e esses laboratórios, então, fazerem o fracionamento e manter o abastecimento, pelo menos dentro da rede pública, não é, com o medicamento. Se isso vier a acontecer, essa realmente vai ter que ser uma decisão de governo, uma decisão política de governo federal. Não, isso aí, eu não gostaria nem de pensar que isso é uma possibilidade. Isso aí seria uma possibilidade. Pior dos cenários que alguém poderia pensar na questão da mas a lógica do mercado, a lógica do lucro é diferente da lógica da saúde pública. Sim, mas a lógica humanística também tem que sim. Onde tem homem, não é tão cartesiana a coisa. Esperar que a indústria farmacêutica, então, tenha essa senão o Estado assume. Quero falar da sífilis agora em gestantes. A gente falou de um crescimento no número de casos, mas esse crescimento se dá também entre as gestantes. O risco para a gestante que contrai a doença, o risco para o feto, para o bebê. O risco maior é para o bebê.
Na verdade, os grandes problemas que a sífilis traz, são problemas que vão demorar a acontecer. Então, a gente não deu VDRL positivo por uma questão de logística, inicia esse tratamento. Mas a gente pode estudar aquele paciente com mais calma. A gente pode se dar o luxo de aguardar chegar a penicilina cristalina para não ter que submeter ele. Então, no feto que está em formação, em crescimento de uma forma que na vida toda a gente não cresce tão rápido, vai crescer, enfim, nessa fase, ele pode ter a forma congênita, que é uma forma grave, que o paciente pode ser adquirido muito cedo, já ter problemas neurológicos, irreversíveis. Ou seja, o bebê já nasce comprometido. Sem contar que é uma das maiores razões para natimorto. Ou seja, o bebê foi até o termo, nasceu morto. Também é uma grande causa de aborto para a mulher. Os fenômenos que acontecem na mulher seriam mais relacionados ao próprio feto. Agora, o tratamento dessa gestante, ele não compromete a gravidez, não compromete o feto? Não. A penicilina ela é totalmente segura para o uso no feto. Como a gente estava falando, faz 75 anos que a gente usa e se usa em grávida. Nunca teve também problema associado ao uso. E a penicilina é a única droga que atravessa a barreira da placenta. Portanto, para tratar mãe e filho, tem de ser a penicilina. Ou os tratamentos do plano B, como a gente estava discutindo antes, ele só vai tratar a mãe, não vai tratar o feto. Então, assim, você quer tratar o binômio, você tem que tratar com penicilina. O tratamento é a penicilina. Eu falando assim, a primeira, segunda, terceira escolha, porque isso é uma realidade. Porque a segunda escolha, na real, quem tem alergia é dessensibilizar para deixar a pessoa apta para receber a penicilina. Isso é um processo que precisa do cara passar um dia inteiro, começa tomando comprimidinho, e o organismo como se adaptasse. Dando aos pouquinhos, ele se adapta para a gente poder fazer o tratamento com penicilina. Tamanha importância dela. Políticas públicas voltadas especificamente para essas pessoas, para gestantes, para mulheres e principalmente para mulher gestante? Existem, sim. Inclusive, a maior parte das políticas públicas que a gente trabalha hoje são políticas voltadas para gestante e para crianças, normalmente, né? São as principais. Mas existem outras políticas transversais aí que vão influenciar também, que vão agir. Né? A política de prevenção, as ESTs, ela é transversal. A saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do homem, que também influencia a saúde da mulher também. Não é? Como implementação dessas políticas, desde o ano passado, o município do Recife está implementando o pré-natal do homem, por exemplo. Né? Que é uma forma de tentar trazer este homem para dentro da unidade de saúde, aproveitando o mote do pré-natal da mulher. Não seriam ações em separado, mas o pré-natal do homem concomitante ao pré-natal da mulher, para estar lá. Uma outra ação, por exemplo, que está sendo feita também com o objetivo primeiro foi trazer também esse homem para dentro da unidade, são a política dos horários estendidos, que dentro da atenção primária, né? O horário entre 17 e 21 horas. Todos os meses, a rede pública do Recife, por revezamento, em todos os territórios, existem sempre pelo menos uma ou duas unidades oferecendo esse horário estendido para a sua população adstrita. Né? Então, a relação dessas unidades mensalmente está no site da Prefeitura. É só, quem quiser, é só entrar e consultar e ver que unidade está oferecendo o horário estendido, né? Entre 17 e 21 ou aos sábados, de 8 a meio-dia. Né? Então, também é uma forma de estar trazendo não só o homem, mas hoje também, não vão só homens, mas as mulheres trabalhadoras também estão usando esse horário à noite para facilitar, né? Trabalho durante o dia inteiro. Então, se sabe que a sua unidade naquele dia está aberta até 21 horas,
ela aproveita, já vai também à unidade, também vai fazer a sua consulta, leva o filho para complementar o cartão de vacina, por exemplo, consulta odontológica, até porque nesses horários são oferecidos todos os serviços que durante o dia também são oferecidos. Consulta médica, consulta de enfermagem, odontológica, a sala de vacina está aberta, então... Deixa eu trazer um outro ponto aqui. O homem, fora isso, o homem tem uma resistência também, intrínseca, né? Eu quero tocar nesse ponto, mas daqui a pouco. Antes, eu queria trazer um dado para vocês, eu estou tentando achá-lo aqui. Estou tentando achar os números. Achei. Números também de 2018. 62,6 mil casos entre grávidas de sífilis, com 26 mil casos de bebês contaminados. Desses 26 mil casos de bebês, 82% são bebês cujas mães passaram pelo pré-natal, momento em que são indicados os testes de sífilis. Há que se questionar a qualidade do pré-natal que está sendo oferecido por aí. A gente está falando de números brasileiros. Eu falando da ponta, porque ele é de nível central, eu estou falando da ponta. Existe uma dificuldade de a gente pedir, ou existia um exame, e o paciente trazer esse exame. Ou porque esvaziou, não quer continuar fazendo pré-natal, tá? Ou porque realmente demorou mais do que o que tinha sido aprazado. Então, a gente quer ver daqui a um mês, chega naquele dia, o exame dele não está pronto, faz a consulta, tem o bebê. Aí chega o exame. Isso eu já vi acontecer inúmeras vezes. Esse atraso, esse não cumprimento dos prazos, se dá mais por negligência, aí no caso da paciente, da gestante, ou por uma falha nos serviços públicos que são oferecidos a ela? A logística, essa dinâmica, muitas vezes é o que atrapalha. A dinâmica de colher exame, vai para o laboratório, do laboratório vai ser impresso e fica nessa demora. Isso, na ponta, a gente vê acontecer muito. Deixa eu te interromper, sabe por quê? Vou ter que chamar um intervalo. Tá bom. A gente volta daqui a pouquinho. O aumento do número de casos de sífilis no Brasil, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O aumento do número de casos de sífilis no Brasil é o tema de hoje do nosso programa. Participam Carlos Eduardo Padilha, médico infectologista do Hospital das Clínicas, e Alberto Silva, coordenador de IST-AIDS do Recife. Alberto, falávamos no bloco anterior, foi quando eu tive que lhe interromper, sobre, às vezes, eu estava questionando, perguntando, na verdade, para vocês, se valia a pena a gente questionar a qualidade do pré-natal que era oferecido, considerando aí que bebês que nascem com sífilis, uma grande parte deles vem de mães que fizeram pré-natal. E aí a gente discute essa situação, quando o paciente era um pouco negligente, quando a estrutura, a logística do Serviço Público de Saúde não era o ideal, e na sua fala eu fui obrigada a lhe interromper, estou lhe devolvendo a palavra. Bom, quando a gente vai discutir pré-natal, a gente tem que pensar também na questão do acesso a esse pré-natal, não é? Muitas vezes, muitas gestantes, elas chegam aos serviços, às unidades de saúde, sejam elas da atenção primária ou em policlínicas, ou mesmo no Hospital das Clínicas, por exemplo, no ambulatório lá para fazer o pré-natal, elas muitas vezes vão chegar já no final da gestação.
ou porque esconderam, ou, enfim, alegam falta de tempo, alegam falta de tempo, de ir e tal. Então, não escapam do momento ideal de iniciar o pré-natal, que é assim que descobre a sua gravidez, até para que, se você tiver que diagnosticar qualquer IST, você tenha tempo hábil para você diagnosticar, tratar, curar, né, durante o período gestacional todo. Outro problema com relação ao diagnóstico e tratamento de sífilis é o tratamento dos seus parceiros de forma concomitante, das suas parcerias, na verdade, de forma concomitante. Porque você só vai quebrar a cadeia de transmissão tratando ela, né, a gestante, que foi onde você descobriu, e as suas parcerias, para que isso não se perpetue. Esse tratamento das parcerias já é um ponto que dificulta um pouco, porque para essa mulher chegar em casa e dizer, olha, você vai ter que ir na unidade de saúde comigo, porque eu tive um resultado positivo para sífilis, não é? E isso na grande maioria das vezes não é um diálogo muito fácil de acontecer dentro de casa. Né? Tem muitas questões envolvidas aí, questões do próprio machismo que compõem isso, né? Machismo, sexismo, enfim, e esse homem que pode até culpabilizar a mulher por estar trazendo a doença para dentro de casa. Enfim, né? As relações são difíceis num pouco tempo aqui de programa, a gente tentar falar sobre isso, dissecar tudo isso. Né? Então, assim, são muitas coisas aí, são muitos fatores envolvidos na hora desse diagnóstico, socioculturais, antropológicos, enfim, tudo isso envolve, está dentro da questão, dentro de uma qualidade de pré-natal, dentro primeiro, de acesso dessa gestante a essa equipe, né, a essas unidades, né, acesso a resultado de laboratório, enfim, tudo isso vem evoluindo, né, ao longo do tempo. Né? Então, assim... Então, deixa eu trazer uma outra questão para vocês. Vocês colocaram aqui anteriormente, eu não sei se durante o programa ou no intervalo, mas que o tratamento da sífilis, ele é breve, né? Na verdade, o tratamento mais prolongado aí seriam 3 semanas, uma dose da medicação por semana. Então, vamos imaginar uma grávida uma dose dupla. Que está com sífilis, né? Essa sífilis é detectada, ela é submetida ao tratamento e o parceiro se recusa a fazer o tratamento. Aí é a unidade. Aí ela faz o tratamento e pode ser contaminada novamente. Isso é muito importante. A sífilis não confere imunidade. Exato. Quantas vezes a pessoa for se expor, ela vai pegar de novo uma nova sífilis. E aí ela, no caso da gestante, ela teria que fazer imediatamente um segundo tratamento. Sim, se ela adquirir o difícil vai ser detectar. A sífilis que se adquire durante a gestação, se for adquirido no fim da gestação, pode passar. E aí só vinha a ser detectado, de repente, no momento do parto, na maternidade. Isso. Já que nas nossas maternidades públicas, 100% das gestantes, na hora para o parto e também para a curetagem, elas são testadas para sífilis, HIV e hepatites. Né? Então, isso aí, mesmo que ela tenha escapado de um pré-natal, por exemplo, na hora do parto, ela vai ser diagnosticada, né? E o tratamento vai ser instituído para o bebê, né? Que é exatamente o que a gente quer evitar, que é que esse bebê nasça doente, né? Exatamente aqueles que escaparem da natimortalidade, né? Que a sífilis é um fator preponderante para natimorto, e também aumenta em até 25% a chance de aborto espontâneo no começo da gestação. Também é outra causa, né? Mais importante. A gente está no último bloco, vamos falar um pouquinho mais, não dos números, mas da doença propriamente. O que é a sífilis? O que dá origem à doença? A sífilis é uma bactéria, né? Uma bactéria do gênero Treponema, é uma bactéria móvel, que ela causa
em várias etapas, eventos clínicos distintos. Então, a gente tem a sífilis primária, comumente a gente vê o que vulgarmente se chama do cancro, protocifiloma, é mais difícil, né? É melhor cancro mesmo. Depois dessa fase, espontaneamente o cancro desaparece e inicia-se uma fase de latência. Nessa latência pode existir eventuais ou com uma certa frequência, a sífilis secundária, que aí seria quando a sífilis pinta a pessoa todinha, tá? Muito especialmente as palmas das mãos, e não tem coceira. Então, é aquela alergia que não coça. É aquela alergia que pinta a mão. Isso seria a sífilis secundária. Isso normalmente acontece depois da infecção primária, né, depois do cancro, e pode acontecer mais de uma vez, essa sífilis secundária. E aí partimos para uma segunda fase, 2 anos após, hoje está bem estabelecido que são 2 anos, há pouco tempo atrás era 1 ano, a gente vai ter a forma adquirida tardia. Essa forma adquirida tardia, ela passa silenciosa. Só o exame é capaz de detectar. Ou eventuais problemas. Por exemplo, um jovem teve um derrame, teve um AVC. Protocolarmente tem que se procurar sífilis para esse sujeito, porque nessa fase de latência ele pode fazer isso, pode ter um AVC. E a fase terciária, que seria uma fase bem tardia, com gomas, sifilítica, onde o coração, a aorta, ela é bastante... É um alvo, né? Aneurisma de aorta pode acontecer. Problemas neurológicos. Né? Problemas neurológicos são talvez os que mais se fala em relação à sífilis. Demência, ataxia, a pessoa fica andando de forma esquisita. Isso acontece mais na fase bem mais tardia. Por sorte, eu nunca mais eu vi a sífilis. Eu via quando eu era residente. Ou eu nunca mais. E também era de um hospital onde a neurologia era muito a restauração. Pronto. Na restauração eu já vi isso, mas em canto nenhum. Vamos considerar esses sintomas que foram colocados agora, principalmente aí nessa fase secundária, que você disse que as pintas, né, vão aparecendo, não coça, mas está ali na pele. É de se esperar que a população, de um modo geral, tenha essa informação de ver aquele sintoma ali, aqueles sinais na pele e dizer, opa, alguma coisa grave está acontecendo aqui, pode ser sífilis, pode ser isso, vou procurar ajuda médica ou não? Sim, com certeza. Informação é sempre fundamental. Não, mas, né? A população tem? De um modo geral? Veja só, se um indivíduo ele chega ao ponto, já está no ponto, de tá com a rosela sifilítica, né? Ele vai se espantar com aquilo. Ele pode nem grita ter, muito aos olhos. Ele vai procurar um alergologista. Ele não tem nem noção de que aquilo possa ser uma sífilis, mas ele vai procurar uma ajuda de alguém. Um médico, um profissional de enfermagem, alguém... É um quadro que vai chamar a atenção do paciente. Vai chamar a atenção do paciente, exatamente, entendeu? Diferente da forma primária, que por si só ela vai embora, não coça, não tem secreção, não arde. Se for em área escondida, na parede vaginal, por exemplo, entendeu? Pode nunca se detectar. Em área que você não veja, né? Cavidade oral. Então... Cavidade oral... Ou seja, a sífilis também é transmitida por sexo oral. Isso é bom dizer. Realmente, a sífilis ela é uma forma eficiente de transmissão do treponema. O sexo oral. Então, já atendi algumas vezes o paciente, mas eu não fiz sexo e tal. Mas fez sexo oral? Fiz. Não faz a associação nem que sexo oral é sexo, muitas vezes. Não bate nem com isso. Então,
é uma doença sexualmente transmissível de transmissão eficiente no sexo oral. E a resistência por preservativo é muito maior por essa prática. Vocês falaram aí de alguns sintomas, né? De sequelas, na verdade, nem mais sintomas. Sequelas graves. Uma vez a doença detectada, uma vez feito o tratamento, esse paciente está livre dessas sequelas para todo sempre? Se ele não já está com ela... Se ele não se expor novamente, tratou, curou... Mas se chega nessa fase terciária, o que vai acontecer é frear a evolução dessas sequelas. Se chegar nessa fase terciária, que é a mais grave. Que seria a mais dramática, cara. Porque muitas vezes, já na fase terciária, essas sequelas já estão instaladas. Isso aí não regride. Entendeu? Aí não vai regredir. Agora, dá um freio... ajuda a impedir a sua progressão mais para frente. E a gente falou aqui que bebês nascem mortos, às vezes, em consequência da sífilis. Aí eu pergunto se, no caso de adultos, se sim, a sífilis mata. Não é comum, mas, eventualmente, o paciente pode ter um AVC. Porque, na verdade, ele fragiliza pequenos vasos. Mas isso é uma eventualidade que não é a mais comum. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria que a gente terminasse com vocês indicando locais para a população, para quem está muito tempo sem fazer teste de detecção, para quem acha, a partir do que foi colocado aqui, que pode ter algum sintoma que leve a sífilis. Essas pessoas devem ir para onde? Devem fazer o quê? Devem procurar quem? Bom, dentro do Recife, né, a população pode procurar as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, as unidades de saúde da família. Mais de 70% delas hoje já estão aptas a realizar a testagem rápida, né? Então, podem procurar. Se a unidade mais próxima da sua casa ainda não está realizando testagem rápida, nós dispomos do Centro de Testagem e Aconselhamento, que está de portas abertas para receber todas as pessoas. Ele funciona na Policlínica Gouveia de Barros, que fica ali no Pátio Santa Cruz, né, na área central da cidade, ali na Boa Vista. Né? As pessoas, então, vão lá, podem fazer seus testes, não só de sífilis, mas sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, que também são infecções que também são transmitidas por sexo desprotegido, né? Sexo sem proteção. E aquelas pessoas que não queiram ir buscar o serviço público, né? Se tem seu plano de saúde, tem seus médicos regularmente e que vão regularmente, procuram, tem seus clínicos, seus médicos para fazer seus check-ups anuais, solicitem que incluam as sorologias para as ESTs também, pelo menos uma vez ao ano. Todas as pessoas que têm vida sexual ativa, elas devem se testar e, principalmente, usem preservativo nas relações sexuais. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada. Era lembrar que a sífilis não tem classe social. Que a classe média recusa a saber que isso é uma realidade. Exatamente. Era isso que eu queria fechar. Muito obrigada mais uma vez. Okay. Boa noite para você que está em casa. Muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.